Olá! Estamos em um momento crucial de nossa história coletiva. Temos um número enorme de línguas ameaçadas ao redor do mundo. E por isso, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou uma resolução declarando a década de 2022 a 2032 como a década internacional das línguas indígenas. Hoje, começamos uma série de 4 vídeos com uma introdução à revitalização linguística. Esses vídeos estão baseados em uma apresentação que eu fiz para a série de palestras online da Associação Brasileira de Linguística em 2020. Você pode ver os slides da minha palestra no site da Abralim, ou acompanhar esses 4 vídeos que estão divididos de uma forma um pouco mais pedagógica e didática apresentada aqui. Vamos começar com alguns conceitos e considerações sobre a revitalização de línguas ameaçadas. Vamos começar então com a definição do termo revitalização. Na área de revitalização linguística, alguns termos têm sido usados. Esses termos como revitalização, manutenção, retomada e até sustentabilidade linguística. Em alguns momentos, esses termos são usados e é importante fazer a distinção entre certos conceitos. Por exemplo, o conceito de revitalização, de uma forma mais estrita, remete a situações onde a língua perdeu a sua vitalidade linguística e, então, os membros da comunidade vão começar alguns projetos ou iniciativas para revitalizar, para voltar a trazer certos usos da língua. Às vezes isso é contrastado com o termo manutenção, onde a língua ainda é falada na comunidade e as atividades, então, são para defender essa língua e manter o uso da língua. E, muitas vezes, é contrastado com a ideia de retomada, no caso das comunidades que já não falam as suas línguas e, então, elas vão tentar retomar o uso da língua para voltar a falar a língua, né? Apesar desses termos serem usados com esses conceitos diferentes, muitas vezes a gente precisa de um termo geral para se referir a todos esses processos, né? Tanto processos que são especificamente chamados de revitalização, manutenção ou retomada, né? Na literatura internacional, esse termo tem sido a revitalização linguística, né, que vem do inglês Language Revitalization, né? Então, nós vamos aqui nessa sequência de vídeos usar esse termo revitalização linguística com essa conotação mais ampla para a gente poder se referir então a todos esses processos. Quando for necessário, a gente então vai fazer a distinção entre revitalização, manutenção ou retomada. Passamos agora a algumas considerações sobre os estudos em revitalização. A primeira delas é de que qualquer atividade para revitalizar uma língua tem que acontecer a partir de uma comunidade de fala. Vários autores enfatizam esse tema, de que inclusive os melhores projetos de revitalização são projetos iniciados pelas comunidades, são projetos onde as comunidades têm a iniciativa e uma participação ativa dentro desses projetos. Por isso, na área da revitalização, a linha entre a pesquisa e a prática é necessariamente imprecisa, ou seja, todo projeto de pesquisa na área de revitalização ele envolve necessariamente uma prática. Dessa forma, estabelecer de forma categórica as relações entre o conhecimento gerado e o seu impacto na realidade linguística dessas comunidades é fundamental. Um outro tema importante, uma outra consideração importante, é a de que a revitalização linguística tem sido vista muitas vezes como um subproduto por pesquisadores em outras áreas de pesquisa, pesquisadores na área de descrição, documentação e educação. Muitas vezes eles trabalham nas suas áreas e veem a revitalização como uma área secundária. Isso tem causado alguns problemas, não só para a área de revitalização, mas para o estudo e o desenvolvimento de projetos em revitalização. Por isso, academicamente, nós precisamos estabelecer a revitalização como uma área multidisciplinar, mas independente das demais disciplinas. Passamos agora a algumas considerações sobre as comunidades que vão revitalizar as línguas ameaçadas e aos possíveis objetivos dos projetos de revitalização. Passamos então à definição de um termo muito importante para os trabalhos em revitalização, que é o termo comunidade de fala.
Mais além da noção laboviana de speech community ou comunidade de fala, precisamos de um termo para nos referirmos aos atuais e ou potenciais falantes de uma língua ameaçada dentro da área de revitalização. Reparem que o termo potenciais falantes tem conotações práticas e políticas. As práticas são, por exemplo, a questão quem vai revitalizar a língua, né? Essa comunidade de fala, ela vai ser definida, então, não somente pelos atuais falantes, em alguns casos nem existem mais falantes, mas quem serão os futuros falantes dessa língua, né? E também tem conotações políticas, porque a partir dessa reflexão surge então a pergunta a quem pertence a língua, né? Reparem que essa noção de comunidade de fala, ela vai um pouco além também dessa questão da comunidade dentro de um mesmo ambiente, né? Hinton et al. Em 2018 diz que a comunidade de fala, por exemplo, não precisa estar em um mesmo local físico, né? Ela pode ser constituída por comunidades diaspóricas. Ela também não precisa da totalidade dos membros de uma comunidade indígena. Ela pode ser formada por um subgrupo de pessoas que vai estar diretamente envolvido com o processo de revitalização linguística. Assim, as características das comunidades de fala vão determinar o tipo de projeto de revitalização que é possível e que é desejável dentre a situação e das circunstâncias nas quais se encontram essa comunidade de fala. Um outro tema importante e que deve ser esclarecido logo no princípio, quando pensamos em projetos de revitalização linguística, são os objetivos e as medidas de sucesso para a revitalização. Uma coisa importante é pensar que não deve existir um único objetivo para todos os projetos de revitalização. Muitas vezes, os projetos caem em um erro, que eu considero um erro fatal, do mito do tudo ou nada na revitalização. Ou seja, ou voltamos a falar a língua como nossos ancestrais falavam, ou não a revitalizamos. Essa medida de sucesso, ela tem vários problemas. Ela não é realista, porque ninguém fala a língua hoje em dia como seus ancestrais falavam. Então, da mesma forma que ninguém fala o português no Brasil como os portugueses falavam quando chegaram no Brasil em 1500, ninguém vai falar uma língua indígena no presente e no futuro como ela era falada há 50, 100, 200 ou 300 anos. Além disso, além de não ser realista, essa medida só gera frustração, porque uma língua ela tem que evoluir junto com a comunidade. Então, se a gente tenta restabelecer práticas de uso da língua que não são mais relevantes para a comunidade, então a gente não garante o futuro dessa língua. Existem vários objetivos possíveis para projetos de revitalização e no segundo vídeo dessa série nós vamos falar de alguns projetos e aí discutir um pouco mais essa questão dos objetivos. Dentre eles, por exemplo, eu gostaria de citar alguns projetos vão usar a língua em certos contextos, vão revitalizar a língua para celebrações, reuniões, atividades comunitárias. Em outros projetos, eles vão simplesmente fazer atividades culturais com vocabulário original, principalmente em contextos onde a língua já não é mais falada, onde só consta uma lista de vocabulário, né? E existem projetos em que, então, você tem como objetivo transmitir conhecimentos tradicionais com o uso da língua, né? Então, são projetos que têm uma prática cultural muito relevante, como nós vamos ver mais adiante. Depois também, no vídeo 3 dessa série, nós vamos falar sobre planejamento linguístico. E aí, depois de falar de planejamento linguístico, nós vamos voltar também ao tema dos possíveis objetivos para projetos de revitalização. Eu acredito que, ao final desses 4 vídeos, vocês tenham uma ideia melhor de quais podem ser alguns objetivos para projetos de revitalização. Antes de iniciarmos projetos para revitalizar uma língua, é muito importante ter uma noção do estado da perda linguística de uma comunidade. Por isso, temos que falar da análise da vitalidade linguística. Como mencionamos anteriormente, acessar a vitalidade linguística é uma das ações necessárias para propormos práticas de revitalização. Existem várias metodologias e nós poderíamos ter uma sequência de vídeos específicas só sobre essa questão da vitalidade linguística. Mas o que nós vamos fazer aqui é olhar especificamente para
um modelo, que é o modelo da Unesco de 2003. Esse modelo propõe 9 critérios e esses critérios, então, vão ser usados de diferentes maneiras. Esses critérios, se nós olharmos, os 3 primeiros critérios têm a ver com a quantidade de falantes. O critério número 1 fala do grau de transmissão intergeracional, ou seja, como que a língua está sendo passada de uma geração para outra. O critério número 2, então, olha para o número absoluto de falantes. Quantos falantes estão falando a língua ou em determinadas situações. E o critério número 3, então, vai olhar para a proporção de falantes diante da população geral da língua. Com esses 3 critérios, então, nós podemos começar a medir a vitalidade a partir do número de falantes e da transmissão entre uma geração e outra geração de falantes. Os critérios, então, continuam. O critério número 4 e o critério número 5 têm a ver com os domínios de uso da língua. O critério 4 olha para as tendências atuais nos domínios de uso da língua, enquanto que o critério 5 observa a capacidade de adaptação da língua a novos domínios discursivos e novas mídias. Então, esses 2 critérios vão olhar mais detalhadamente as situações em que a língua está sendo usada e se ela está cumprindo a sua função comunicativa. O critério 6 olha para os materiais existentes para a educação da língua e também para o letramento, no caso da educação formal na língua. O critério 7 vai, então, verificar as políticas linguísticas, governamentais e institucionais ao redor da língua. O critério 8 vai olhar especificamente para as atitudes linguísticas, as atitudes não só dentro da comunidade, mas também as atitudes fora da comunidade, ao uso, à preservação daquela língua. E o critério número 9, então, vai olhar para a quantidade e a qualidade da documentação linguística disponível. Como nós vamos ver no vídeo 3 da série, a documentação linguística é uma das áreas fundamentais para a revitalização. Os critérios vistos no slide anterior, então, nos permitem medir os graus de perda linguística das línguas ameaçadas em diferentes contextos. Nós não vamos aqui olhar todos esses contextos de forma detalhada, mas simplesmente vamos fazer uma observação rápida sobre os 6 graus básicos de vulnerabilidade de uma língua segundo a Unesco. Uma língua ela pode se encontrar não ameaçada, né? Uma língua que está em situação de segurança. Uma língua para estar em situação de segurança, então, ela tem que ser usada por todos os grupos etários, né? Tanto de jovens, crianças jovens até adultos e pessoas idosas, né? Em todas as áreas, né, de uso. Uma língua ela começa a ficar vulnerável, segundo esse critério, quando nós temos, então, o seu uso, principalmente pelas crianças, variando de acordo com a situação. Então, se nós temos diferentes situações de uso, as crianças podem usar em algumas situações, mas não usam em outras, a língua começa a perder domínios de fala, ela começa então a ficar vulnerável. A língua passa a uma situação de ameaçada ou uma língua em perigo quando ela já é usada majoritariamente pelas gerações mais velhas, né? Pela geração dos pais, dos avós, e há uma quebra, então, da transmissão intergeracional. A língua passa, segundo esses critérios, a estar seriamente ameaçada quando ela é, então, usada majoritariamente pelos anciãos na comunidade. E você já não vê falantes adultos, jovens e crianças usando essa língua em nenhuma situação comunicativa. Essa língua, então, entra em uma situação crítica, né, quando ela é usada por um grupo muito pequeno desses falantes mais idosos, né? Então, nós temos línguas em situação crítica que são faladas por 5, 7, 8 pessoas, todas elas com mais de 60, 70 anos de idade. E aí o último grau, obviamente, é a chamada língua extinta, quando a língua já não é mais falada por ninguém na comunidade. O estudo da revitalização é bastante complexo não só por ser multidisciplinar, mas também porque muitas variáveis afetam os resultados dos projetos de revitalização linguística.
As línguas não se encontram ameaçadas por distintas razões históricas, políticas, sociais e econômicas. Essas línguas elas não se encontram ameaçadas em um vácuo, né? Elas se encontram ameaçadas por estarem em uma situação desfavorável que leva, então, à sua perda. Essas duas pesquisadoras, Grenoble e Whaley, por exemplo, dizem que certas variáveis têm efeitos significativos nos trabalhos de revitalização, porque não basta simplesmente pensar em como transmitir a língua, mas nós temos que pensar também nos contextos em que as línguas se inserem. Por isso, elas dividem as variáveis em dois tipos. Variáveis externas, algumas delas seriam, por exemplo, a globalização, línguas francas dominantes, acesso à informação. Essas variáveis são bastante importantes, né? No fato da globalização, por exemplo, algumas línguas como o inglês, o espanhol, ganham um prestígio muito grande, né? E muitas vezes vão competir com línguas locais, né? Outro elemento externo importante são as políticas públicas e educacionais e os recursos externos existentes. Nós vemos no Brasil, por exemplo, uma falta de políticas públicas e de políticas educacionais voltadas para a preservação das línguas, né? Outro elemento externo importante são as atitudes das populações no entorno, a densidade linguística, outras línguas minoritárias regionais, etc. Né? Nós temos no Brasil, por exemplo, algumas situações onde coexistem várias línguas indígenas numa mesma região e algumas em situação de prestígio maior do que outras. Isso vai afetar, por exemplo, a revitalização ou a manutenção de algumas dessas línguas, né? Algumas variáveis internas seriam, por exemplo, as atitudes linguísticas dos próprios membros da comunidade, né? São favoráveis ou não à preservação da língua. Os recursos humanos e financeiros disponíveis dentro da comunidade. Muitas vezes existe a boa intenção de fazer trabalhos de revitalização, mas os recursos humanos necessários não estão presentes. Às vezes os recursos financeiros necessários não estão presentes, né? Um outro ponto importante é o do engajamento e a disponibilidade dos participantes e das lideranças. A gente sabe que vários projetos de revitalização param no meio e não contam com um engajamento a longo prazo dos participantes da própria comunidade, né? E a Unesco reforça um pouco essa questão do letramento e da educação formal. Muitos veem esse tema como um tema vital para os processos de revitalização. Em outros momentos, em outros contextos, eu acredito que não seja tão importante, mas nós sabemos que em vários contextos eles são relevantes. O último, então, a gente teria aqui, por exemplo, o uso da língua, as tradições culturais, a religião, qual é a dinâmica linguística dentro da própria comunidade que pode, então, levar a esse processo de revitalização linguística. Esse slide e esses comentários não são completos, no sentido aqui eu não estou aqui citando todas as variáveis que existem, tá? São alguns exemplos e depois esse estudo das variáveis vai ser um estudo importante para ser feito antes de se começar ou durante um trabalho de revitalização linguística. Muito bem, chegamos ao final do nosso primeiro vídeo. Neste vídeo, então, nós vimos uma introdução ao tema da revitalização linguística e alguns conceitos e termos importantes que precisamos entender antes de começar a pensar em projetos de revitalização. No próximo vídeo, nós vamos ver alguns modelos de programas de revitalização com exemplos desses modelos que acontecem ao redor do mundo. No vídeo 3, nós vamos então falar das áreas de pesquisa e atuação no campo da revitalização. E terminamos essa série no vídeo 4 com algumas considerações sobre o processo de revitalização de línguas ameaçadas no Brasil. Obrigado por assistir a este vídeo. Se vocês conhecem pessoas interessadas pelo tema da revitalização, eu peço que vocês compartilhem esses vídeos com elas. E se você gostou do vídeo, deixe seu comentário e dê um like aqui abaixo. Nos vemos no vídeo 2 da série. Até lá!